Então agora, assim, então um apelo final dessa ideia é: busquemos os bens possíveis, seguindo a natureza, exatamente como os históricos, que é a nossa reta consciência. De fato, a nossa natureza racional, seguindo a nossa racionalidade, é uma consciência reta, porque esta nunca engana. A política, aqui seria o contrato social. O subtítulo do contrato social, que é, como todos nós conhecemos, são os princípios do direito político. Como a hora está adiantada, eu não posso, nem vocês possam transgredir. Eu vou ficar por aqui, porque em janeiro eu retomarei aqui, isto é, o contrato social, e vamos desenvolver também a independência americana, usando todo esse capital que estamos preparando para isso. A independência americana e a Revolução Francesa terá uma repercussão mundial e para sempre. Isto é, uma nova ordem de coisas políticas se criaram entre os homens ocidentais. Mas muito obrigado a todos. Desculpe a todos vocês. Mas a gente pode fazer algumas perguntinhas, né? Sim. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Vai deixar para janeiro a dúvida? Sim. Fala, Ed. Deixa eu falar aqui rapidinho. Fala, O senhor falou da processo da crueldade da Inquisição, etc., da crueldade, né? Uma época em que as pessoas eram utilizadas, etc. Quer dizer, isso é verdade, isso é indiscutível. Agora, isso, dizem alguns autores, isso já representou um avanço. Porque antes, a Inquisição, na realidade, era um processo. Se abria um processo contra uma pessoa. Certo? Abria-se um processo. Era um processo. Inquisição significa inquirir. Era aberto um processo. Certo? E você buscava testemunha, você buscava evidências, etc. Isso representou, por incrível que pareça, isso representou um avanço. Porque as formas de punição anteriores não tinham processo, era o ordalho. Não sabe como é que é o ordalho? O ordalho é o seguinte: jogava o sujeito na água com peso na perna, se ele flutuasse, era a vontade de Deus, então ele era inocente. Quer dizer, era um absurdo total. Quer dizer, apesar de ser paradoxal, a Inquisição representou um avanço, porque se abria um processo contra a pessoa. Então, eram ouvidas as partes. Anteriormente a isso, nem isso existia. Era a vontade divina. Então, você tinha que passar no fogo, por exemplo, se não se queimasse, está vendo? Deus o protegeu. Quer dizer, era uma coisa absolutamente sem sentido, né? A Inquisição, apesar de ser extremamente cruel, mas representou um pequeno avanço em relação a esse estado de coisas anterior. Sim, sim. Então, não sei se o senhor tem referência disso, né? Tem. Na história do direito, a história do direito, ele pontua muito isso, né? Sim. Entendeu? E você chega do século XVI, do século XVII, que você tem o início do processo moderno, em que teve um jurista italiano, o Cesare Beccaria, que ele realmente investiu exatamente sobre esses métodos rudimentares e que é o início do nosso processo. Mas a Inquisição, apesar, o ponto assim, apesar de ser uma coisa absurda, ele tinha representado um avanço, porque o que tinha antes era muito pior. Sim. Veja, senhor. E gosto de citar Beccaria, grande jurista italiano,
que não queria nada desse tipo de processo, não. Ele queria exatamente aquilo que nós queremos hoje, o direito pleno do ser humano. Então, podemos aceitar isso, que havia um processo na Inquisição. Mas que processo era? Sobre ninharias inventadas por clérigos e condenar as pessoas daquela maneira, até a fogueira, as pessoas eram condenadas por fogueira. Sim, representou uma distinção, não teria um avanço, uma distinção entre uma tortura antiga e uma tortura moderna. Essa era mais fingida, porque parecia ser um processo e era uma invenção. Por baixo disso estava pura vontade clerical. Manter uma fé que isso não era questão de fé. É isso. Mais alguém quer comentar, perguntar? Então a gente agradece a generosidade do professor e a presença de todos. E a gente se encontra novamente no ano que vem, no dia 15 de janeiro. Isso. Quem tiver dificuldade de acesso ao programa pela internet, eu posso dar um papelzinho aqui, tá? Mas assim, por causa da economia, né? Quem puder acessar pela internet, pode pegar, tá? Tá bom. Eu vou citar também o pensamento de Beccaria, já que o senhor recordou, vou dizer o grande pensamento desse medieval aqui. Obrigada, professor. Até a próxima.